Olá, paz seja convosco. Vamos começar mais uma aula e a aula de hoje será sobre a Bíblia. Então nós iremos falar um pouquinho sobre o que é a Bíblia, como ela foi feita, por que ler a Bíblia e como ler a Bíblia. Será uma aula bem prática, então separe o seu caderno e a sua caneta, faça anotações e vamos lá. Essa aula será dividida em duas partes. Então, essa primeira parte, eu queria começar lendo com vocês João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a nossa vida cristã é sobre isso. É sobre conhecer a Deus, conhecer a Jesus. E nós só podemos fazer isso através de duas formas. A primeira é através da oração, intimidade com Deus, mas não é sobre isso que nós vamos focar hoje. E a segunda forma de conhecer a Deus é através do livro que ele deixou para nós, que é a Bíblia. E a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. Então a Bíblia, ela é um conjunto de livros. Ela é um dos livros mais antigos do mundo, o mais traduzido, mais publicado, mais vendido, mais lido e mais citado do mundo. Isso mesmo. Embora a Bíblia seja um único livro, como nós sempre vemos, ela é uma compilação, ou seja, dentro dela tem 66 livros. E a Bíblia ela é dividida em duas grandes seções. Você já deve ter observado que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento vem do latim testamentum, que significa aliança. Então nós temos a velha aliança e a nova aliança. E uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês, nós não vamos entrar muito nesse assunto, é assunto para outra aula, mas a palavra aliança significa um pacto solene entre duas partes, nas quais há privilégios e obrigações de cada lado. Então nós bem sabemos que Deus, ele fez uma aliança conosco através de Jesus. E existe a velha aliança, que é a forma como Deus ele lidava com o povo antes de Jesus. É a aliança que ele fez com Abraão, que é a velha aliança. E nós temos a nova aliança, que foi feita através de Jesus lá na cruz. E a aliança que nós estamos ligados a Deus hoje. E olha que legal, existe privilégios por estarmos nessa aliança com o nosso Deus, mas também existe obrigações. Então nós, como cristãos, temos o dever de conhecer a Deus. Porque Deus, ele já deu Jesus, ele já nos trouxe a maior revelação que nós poderíamos ter. E ele deixou um livro para que nós o conhecêssemos. Então é nossa obrigação, como parte dessa aliança de duas partes, de Deus para conosco e de nós para com Deus, de conhecer a ele. Então nós temos o dever de nos esforçar em conhecer a Deus, em buscar conhecê-lo, em parar tudo e ir atrás do conhecimento do Santo. Então, falando um pouquinho sobre o Antigo Testamento, existem 39 livros do Antigo Testamento, dessa velha aliança. Essa aliança que foi feita com Abraão e que conta a história de uma nação, a nação de Israel, que foi estabelecida e protegida por Deus para que através dessa nação viesse esse homem, Jesus Cristo, ao mundo para nos salvar. E eu queria só citar rapidinho como esses 39 livros são divididos. E isso até ajuda na nossa compreensão de quando nós vamos ler. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Está lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá tem toda a criação, lá mostra o começo de tudo, mostra sobre essa aliança que Deus fez com Abraão, sobre Moisés, Deus separando esse povo, trazendo do Egito. Então,
esse Pentateuco, que são esses livros que também podem ser chamados de lei, são 5 livros essenciais, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Também tem os livros históricos, ou seja, são livros que contam a continuação dessa história, que são os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, esses livros eles trazem esse contexto histórico, eles mostram como a história foi se formando. E tem os livros poéticos, e também são chamados de livros de sabedoria, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros também trazem um pouco da história, mas eles trazem muitas coisas práticas. Eles trazem em forma de poema, em forma de instrução para nós e para, obviamente, aquele povo. Também existem os livros proféticos. Por que proféticos? Porque são os livros onde os profetas anunciavam profecias sobre Israel e sobre Jesus. E existem, dentro dessa categoria de livros proféticos, os proféticos maiores e menores. Isso não significa que os maiores são mais importantes e os menores menos importantes. Ambos são importantes, mas os profetas maiores são aqueles que contêm mais capítulos, são grandes, que são os livros Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Malaquias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então vocês sabem que são 66 livros, o Antigo Testamento tem 39 livros, e dentro desses livros são divididos capítulos, mas para ajudar na nossa leitura. Originalmente, a Bíblia não foi dividida em capítulos. Eram esses rolos, esses livros. Então, cada livro, era em forma de rolo, não é como a gente conhece o livro hoje. E não tinha essa divisão de temas ou de capítulos como nós encontramos na nossa Bíblia atual. Era tudo um livro só, era sem parar. E essa colocação de capítulos e de temas foi colocada depois, com o tempo, para que nós pudéssemos separar os assuntos e conseguir ler melhor. E falando um pouquinho sobre o Novo Testamento, essa nova aliança que Deus fez conosco, Deus ele faz essa nova aliança com todos aqueles que creem em Jesus, que ele é Filho de Deus, e é composto por 27 livros, que são divididos em os evangelhos, que falam sobre a história de Jesus. Então nós vemos lá Marcos, Mateus, Lucas e João falando a mesma história, só que cada um do seu ponto de vista, como eles viram Jesus, interagiram com Jesus. E é muito interessante estudar cada um desses livros, eles se completam e trazem perspectivas diferentes, mostram o mesmo acontecimento sobre outros olhos, é muito interessante. Também existe o livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos, que conta a história do começo da igreja primitiva, a continuação do que Jesus deixou. Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos seguiram os mandamentos dele. Então mostra essa história do começo da igreja, dos primeiros discípulos. E também nós temos as epístolas, que são as cartas. Então, depois dessa história, de Atos, os discípulos, os apóstolos, escreviam cartas às igrejas, instruindo, ajudando elas. Então, são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por último, nós temos um livro de revelação, ou seja, é algo que ainda vai acontecer, que é o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E assim nós encerramos essa breve, como não sei como eu posso chamar isso, esse breve resumo da Bíblia. E a Bíblia, muito interessante, algumas curiosidades.
ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes, com formações diferentes, em origens diferentes, em lugares diferentes, em várias línguas. Então a Bíblia, ela foi escrita em hebraico e aramaico, principalmente o Antigo Testamento e o Novo Testamento em grego. E isso, toda essa escritura da Bíblia levou cerca de 1.500 anos, desse período onde tudo aconteceu. Interessante uma observação que do último livro da Bíblia, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós temos ali um período de 400 anos onde Deus ficou em silêncio até a vinda de Jesus, até o último profeta que profetizou, até o nascimento, o cumprimento das profecias, que é Jesus Cristo, levou cerca de 400 anos para acontecer. Então, durante 400 anos, não teve nenhum escrito, não teve nada, porque Deus estava em silêncio. Então, também na Bíblia, nós podemos observar vários estilos literários. Ou seja, a Bíblia ela não é um tipo de leitura. Dentro de cada livro, ele foi escrito em uma narrativa diferente. Então, na Bíblia nós podemos encontrar biografias, podemos encontrar leis, podemos encontrar questões éticas, ciência, podemos encontrar história, muitas histórias, narrativas, podemos encontrar canções na Bíblia, como por exemplo o livro de Salmos, que é cheio de canções, poesia, tem filosofia na Bíblia, profecias, tem doutrinas e revelações. Então você deve estar se perguntando, será que eu posso confiar na Bíblia? Como será que ela foi feita? Eu disse que ela foi feita por mais de 40 autores, em vários anos diferentes, em línguas diferentes, em lugares diferentes. E como surgiu a Bíblia que nós temos hoje em nossa casa? Então, teve um processo até isso acontecer. Mas antes eu queria ler para vocês o que a própria Bíblia diz sobre a Bíblia. E lá em 2 Timóteo 3,16 está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a palavra nos garante que ela é inspirada por Deus. Ou seja, todo o processo dela foi direcionado pelo próprio Deus. Então isso já nos dá uma segurança de que nós podemos confiar na palavra de Deus. E lá em 2 Pedro 1,21 diz: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então nós vemos que toda a história ela foi escrita por Deus. Nenhum homem teve em seu coração vontade dele mesmo de deixar esses registros e de formar a Bíblia. Mas Deus colocou esse desejo no coração do homem. Deus inspirou homens, deu sabedoria a homens, Deus usou homens para que ele pudesse contar essa história, para que a história fosse feita, que essa história sobre Deus trazendo o seu próprio filho para nos salvar. Então, nós vemos que esse plano perfeito foi todo inspirado por Deus e orientado pelo Espírito Santo. Então nós podemos sim confiar na Bíblia, porque mesmo que homens tenham estado nesse processo de formação da Bíblia, nós sabemos que Deus esteve no controle de tudo, o Espírito Santo levou esses homens, então nós podemos confiar na Bíblia. Lembrando também que a Bíblia é um livro de fé, então nós precisamos acreditar na palavra de Deus e confiar em Deus. Na Bíblia nós podemos ter respostas de todas as questões da humanidade. Tudo nós encontramos resposta na Bíblia. E ela foi feita em um contexto, em uma época em que nós devemos respeitar. Então, se Deus ele fez toda a história através de uma nação, através de um povo, através de uma cultura, através daquelas línguas, então são coisas que nós devemos prestar atenção, observar, não pular, mas nós devemos realmente estudar. Isso nós veremos um pouquinho mais na parte 2 da aula. Enfim, então como é esse processo que a Bíblia passou? Então, a Bíblia passou por esse processo e
A primeira parte desse processo foi a revelação. Então Deus revelou a si mesmo aos homens. E nós vemos isso lá em Hebreus 1, versículo 1. Você pode ler depois com calma. Então, o primeiro passo da Bíblia foi que Deus ele quis se revelar ao homem e a história aconteceu. E esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, os escritores bíblicos, eles foram capacitados a captar, registrar, reunir as escrituras, reunir toda a revelação de Deus, como nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura foi inspirada por Deus. E na época de Jesus já existia esse cânon do Antigo Testamento. Esse cânon são os livros, esses livros históricos que ao longo dos anos, mesmo com pessoas diferentes, escritores diferentes, em lugares diferentes, as pessoas elas tinham a mesma história, sem mudar uma vírgula. Então reuniram todos os escritos que sempre eram os mesmos e já havia sido formado esse cânon do Antigo Testamento. Então Jesus já tinha a própria palavra na época dele. Jesus usava a Bíblia que existia naquela época, que era apenas o Antigo Testamento, ele mesmo lia, pregava para as pessoas. Nós vemos muitas vezes no Novo Testamento Jesus usando a própria palavra, os profetas, o Pentateuco, para falar com o povo. E o Novo Testamento, assim como o Velho também, que ao longo do tempo vai passando muitos anos, e como que achar nesses escritos, não é mesmo? Então, essas traduções, esses escritos, esses rolos, esses livros que nós temos da Bíblia, eles foram pegos através de descobertas arqueológicas. Então, eles encontraram esses escritos e graças a essas descobertas arqueológicas. E só no século XV que a Bíblia tomou forma como nós temos hoje. Lá na Alemanha foi impressa a primeira Bíblia em latim. E através disso eles foram traduzindo e distribuindo para vários outros idiomas. E como eu falei, a Bíblia é um dos livros mais traduzidos do mundo. E ainda nós sabemos que falta, muitos povos não têm a tradução da Bíblia. Inclusive, um parênteses aqui, nós somos muito agraciados por Deus por estarmos no Brasil, um país laico, onde nós podemos livremente expressar nosso amor a Jesus, nós podemos livremente estar na igreja, estar em comunhão com os irmãos, onde nós temos Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas existem várias versões da Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita, como eu falei, em hebraico, aramaico e grego. E nós não falamos essas línguas, então foram traduzindo até chegar aqui no português. E olha que interessante, Deus ele fez questão de escrever a Bíblia através de idiomas onde cada palavra significa aquilo. Então, por exemplo, aqui em português, a palavra manga pode ser tanto a fruta manga quanto a manga da camiseta. Mas no grego, no aramaico e no hebraico, isso não acontece, porque cada palavra ela é usada para apenas uma coisa, ela não usa uma palavra para outras coisas. Então, quando nós pegamos essas palavras no original e nós vemos a tradução literal dela, ou seja, traduzindo do português para o grego, não tenho dúvidas de que aquilo que está escrito é aquilo, não tem variação, porque Deus foi muito sábio, obviamente, em trazer a Bíblia em aramaico, em grego e em hebraico. Então, por isso também nós podemos confiar na Bíblia. Outro ponto também, que apesar da Bíblia ter sido escrita por dezenas de pessoas que são falíveis como nós, elas erram como nós, homens que pecaram, homens que muitas vezes viveram pecados como nós, mas o Espírito Santo, ele guardou esses escritos, e nenhum erro ou mancha do pecado desses homens contaminasse o processo de registro e de publicação do escrito original das Escrituras.
E como eu falei, essas obras foram produzidas por homens de vários períodos, em vários contextos diferentes, contextos sociais, com personalidades diferentes, culturas diferentes. E todos eles trouxeram isso, e nós sabemos que o Espírito Santo, ele é a autoridade suprema, e ele é a garantia que nós temos de que os escritos são confiáveis. E por que ler a Bíblia? Então, como eu falei, ler a Bíblia é uma forma de nós conhecermos a Deus, de nós conhecermos a Jesus. Ela é a própria revelação de quem Deus é, da pessoa de Jesus, e de Gênesis a Apocalipse. Tudo é sobre Jesus. Todas as coisas, até coisas que você olha às vezes e fala, nossa, por que isso está aqui? Tudo aponta para Jesus. Então, todo o Antigo Testamento, mesmo sem ter Jesus ali, tudo falava sobre Jesus. E então, a Bíblia, o propósito da Bíblia é nos mostrar a pessoa de Jesus, nos levar ao conhecimento de Deus e, consequentemente, a um relacionamento com Ele. É ali que nós vamos conhecer quem Deus é ali que nós vamos começar o nosso momento de oração, que nós vamos ter vocabulário para orar, que nós vamos saber como orar, orando a palavra. Então a palavra de Deus, ela é completa, ela tem tudo o que nós precisamos. Por que ler a Bíblia? Porque ali nós encontramos a resposta para todas as questões da humanidade. Tudo aquilo que nós precisamos está na palavra de Deus. Ela traz convicção de pecado, ela traz correção sobre as nossas vidas, traz instrução, sabedoria. A palavra de Deus nos dá sabedoria, não apenas sobre as coisas de Deus, mas sobre todas as coisas da humanidade, todas as questões do seu trabalho, da sua família. A palavra de Deus nos ensina a viver. Ela traz também crescimento e fortalecimento espiritual. Por isso que é muito importante nós lermos a palavra para que nós possamos ser cheios da palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos traga a memória em momentos que nós venhamos a precisar preceitos da palavra, a lei do Senhor, as instruções do Senhor. E quando nós estamos constantemente lendo a palavra, isso gera perseverança, alegria e satisfação na pessoa de Jesus. Então é muito importante nós, como cristãos, lermos a palavra, porque ela foi um presente deixado para nós. Deus, ele deixou um livro. E olha que interessante, desde o início da humanidade, nós vemos historicamente registros que foram feitos em paredes, em pedras. Deus poderia ter deixado uma pedra gigante, escrito toda a palavra para a gente. Mas não, ele deixou um livro para nós. E o livro nós podemos copiar, ou seja, cada um pode ter o seu próprio livro. Nós podemos traduzir para línguas diferentes, não precisamos ir para um lugar e ler aquilo naquela parede, sabe? Deus deixou um livro e esse livro tem se espalhado por todo o mundo. Como eu falei, o livro mais vendido do mundo. Nós podemos confiar na Bíblia porque ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus e eu quero te encorajar, se você não gosta de ler, a adquirir esse hábito. O hábito, ele não é feito de um dia para o outro. Todos os dias você precisa ter tempo com a palavra de Deus. Então, diariamente você vai adquirindo esse hábito. E daqui a pouquinho, na parte 2 da aula, eu vou trazer para vocês como na prática eu posso ler a palavra de Deus. Então, nós encerramos aqui a primeira parte da aula. Se você tem dúvidas, mande para nós. Se você quiser conversar sobre algum ponto dessa aula, será um prazer solucionar suas dúvidas, conversar sobre esse tema. E é isso. Deus te abençoe. Até a parte 2 da aula.